Olá, estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Hoje o tema da aula é integração de conteúdo curricular com elementos de jogo. Vamos tratar sobre essa questão. Eu quero iniciar a minha discussão, como de costume, com uma frase introdutória. Nós vamos ler essa frase e a partir dela nós vamos pensar sobre alguns aspectos. A frase introdutória diz o seguinte: integração de conteúdo curricular com elementos de jogo é uma abordagem inovadora e busca tornar o aprendizado mais dinâmico, motivador e eficaz para os alunos, para as alunas, né, dentro dessa abordagem que nós estamos colocando. Ao combinar conceitos acadêmicos com as mecânicas de jogos, nós conseguimos aumentar o engajamento dos estudantes, né, de uma forma muito objetiva. Nós vamos apresentar algumas estratégias e alguns exemplos para poder integrar o conteúdo curricular com os elementos do jogo, de uma forma prática. A primeira questão que eu quero pensar com você é a definição clara dos objetivos de aprendizagem. Vejamos, antes de integrar elementos do jogo ao conteúdo curricular, é importante definir claramente os objetivos de aprendizagem. Os jogos devem ser projetados de forma que incentivem os alunos a atingir esses objetivos, os objetivos que estão sendo propostos. Essa etapa ela serve como base para todo o restante do desenvolvimento do jogo. Os objetivos de aprendizagem estabelecem uma direção clara para o jogo, garantindo que as atividades e desafios sejam relevantes e alinhados com os tópicos que os estudantes podem, ou melhor, eles devem dominar. Além disso, uma definição clara dos objetivos ajuda a medir o sucesso no jogo na promoção do aprendizado. Por exemplo, em um jogo de matemática, que tem como objetivo ensinar operações básicas, o professor pode definir objetivos específicos, como fazer com que os alunos dominem a adição e subtração de número até 100. Esse objetivo vai orientar o desenvolvimento de mecânicas de jogo, como desafios de cálculo ou quebra-cabeças matemáticos. Quer ver um exemplo prático? No jogo de biologia, nós podemos criar um jogo de cartas em que os alunos precisam identificar diferentes espécies de plantas e animais para acumular pontos e avançar no jogo. Assim, ao definir os objetivos de aprendizagem desde o início, nós conseguimos criar jogos educativos que sejam mais eficazes em engajar o estudante e alcançar os resultados que estão sendo desejados. Vamos seguir? Pensar sobre escolha de mecânicas de jogo apropriadas? É o próximo slide, inclusive. Diz o seguinte esse texto: selecionar as mecânicas de jogo certas para o conteúdo curricular é fundamental para manter os alunos engajados e motivados. As mecânicas devem ser coerentes com os objetivos de aprendizagem que nós estamos apresentando. Para manter os alunos engajados e motivados, é fundamental escolher mecânicas que sejam não apenas divertidas, mas também relevantes para os objetivos de aprendizagem definidos previamente. Ao selecionar as mecânicas de jogo, professores podem considerar fatores como a complexidade das regras, a capacidade dos alunos de entender e interagir com as mecânicas e a forma como essas mecânicas promovem o aprendizado dos tópicos curriculares. Por exemplo, em uma sala de matemática focada em resolver equações, um professor pode criar um jogo de tabuleiro em que os alunos avançam casas ao resolver corretamente equações matemáticas. Cada casa conquistada pode oferecer oportunidades adicionais de aprendizado, como desafios extras ou informações sobre o tópico. Essa abordagem combina o desafio de resolver equações com a estratégia de avançar e conquistar territórios, tornando o aprendizado mais envolvente e interativo. As mecânicas escolhidas devem, portanto, não apenas ser adequadas ao conteúdo curricular, mas também contribuir para um ambiente de aprendizado dinâmico e divertido para os estudantes. Próxima questão, feedback imediato. Nós falamos bastante sobre essa questão ao longo dessa nossa jornada, e o texto base diz o seguinte: fornecer feedback imediato aos alunos é essencial para ajudá-los a corrigir erros e entender seus acertos. Isso pode ser incorporado em jogos educacionais para promover o aprendizado contínuo do nosso estudante. Perceba que incorporar o feedback imediato em jogos ajuda a promover o aprendizado contínuo, né? Porque nós conseguimos apresentar os erros e os acertos do estudante. Quer ver um exemplo prático? Em um jogo de geografia, os alunos podem responder a perguntas sobre diferentes países e capitais. Após cada resposta, o jogo ele fornece um feedback imediato,
informando se a resposta está correta ou se ela está incorreta. No caso de uma resposta incorreta, o jogo pode fornecer informações adicionais sobre a resposta correta ou dicas para ajudar os alunos a aprender com o erro e melhorar os seus conhecimentos em futuras tentativas. O feedback imediato não só ajuda os alunos a entender os erros, perdão, mas também contribui para uma experiência de aprendizado mais envolvente e gratificante. Os jogos educacionais, que oferecem feedback instantâneo, permitem que os alunos façam ajustes rápidos em suas estratégias e continuem avançando em direção aos objetivos de aprendizagem que estão sendo propostos para o estudante. Vamos seguir? Próximo item: personalização do jogo. Personalizar o jogo de acordo com o nível de habilidade de cada aluno pode ajudar a garantir que todos sejam desafiados na medida certa. Então, nós conseguimos tornar o projeto adequado, relevante para cada estudante, com as suas características individualizadas. A personalização ela pode ser aplicada em diversas maneiras em jogos educacionais. Por exemplo, pensando nos níveis de dificuldade variáveis. Os jogos podem oferecer diferentes níveis de dificuldade para se adaptar às habilidades dos alunos, dos estudantes. Por exemplo, um jogo de ortografia pode ter níveis iniciante, intermediário e avançado, cada um com palavras de complexidade crescente. Outra questão que nós podemos colocar é o conteúdo adaptativo. Os jogos podem ajustar automaticamente o conteúdo com base no desempenho dos alunos. Por exemplo, o jogo de matemática pode fornecer problemas mais desafiadores para os estudantes que se saem bem e problemas mais básicos para aqueles que enfrentam dificuldades. Outra questão que nós podemos colocar é a escolha do aluno. Os jogos podem permitir que os alunos escolham seus próprios caminhos ou áreas de interesse. Por exemplo, em um jogo de história, os alunos podem escolher explorar diferentes períodos históricos com base em suas preferências. Outra questão que nós podemos colocar é o suporte individualizado. Os jogos eles podem oferecer dicas ou ajuda adicional para alunos que precisam de um apoio extra, né? Então, por exemplo, um jogo de ciência pode incluir tutoriais ou dicas para ajudar os alunos a entender aquele conceito complexo que ele tem dificuldade para conseguir avançar no jogo, para que ele possa conseguir experimentar algum processo que nós estamos colocando dentro dessa proposta. Vamos seguir? Incorporação de narrativa. A narrativa envolvente pode tornar o jogo mais interessante e motivador para os alunos. A narrativa pode ser usada para contextualizar o conteúdo curricular. Queria apresentar sobre justamente essa questão da incorporação da narrativa no contexto de jogos educacionais. A narrativa ela oferece um contexto para o conteúdo curricular, tornando-o mais relevante para os estudantes. Por exemplo, em um jogo de história, a narrativa pode situar o aluno em diferentes períodos históricos, permitindo que eles vivenciem os eventos de uma época específica. Personagens bem desenvolvidos podem guiar os alunos ao longo do jogo, tornando a experiência mais cativante. Por exemplo, em um jogo de ciências, um cientista fictício pode liderar os alunos em experimentos e descobertas dentro aqui dessa proposta. E outra questão que nós podemos colocar é com relação a missões e objetivos. A narrativa ela pode estruturar o jogo em torno de missões e objetivos claros, tornando o aprendizado mais orientado e desafiador. Por exemplo, em um jogo de matemática, os alunos eles podem embarcar em uma jornada para descobrir um tesouro escondido, resolvendo problemas matemáticos ao longo desse caminho, ao longo dessa aventura, dentro desse escopo que nós estamos pontuando. Nós chegamos ao final dessa nossa discussão e nós temos o nosso último slide, vai trazer sobre o incentivo à colaboração e competição. O último texto diz o seguinte: elementos de colaboração e competição podem aumentar o engajamento e desenvolver habilidades sociais dos alunos, dos estudantes, né, dentro aqui desse contexto. Alguns itens que nós podemos colocar sobre a questão da colaboração e competição dos jogos. A primeira questão é a colaboração em equipes. Jogos que exigem trabalho em equipe, os estudantes eles aprendem a dividir tarefas, compartilhar conhecimento e cooperar para alcançar objetivos comuns. Por exemplo, em um jogo de ciência,
As equipes podem trabalhar juntas para poder conduzir experimentos e analisar resultados. Outra questão interessante que nós podemos colocar é uma competição amigável, né? Porque jogos com elementos competitivos podem motivar os alunos a se esforçarem mais, promovendo o aprendizado ativo. Por exemplo, em um jogo de matemática, os alunos podem competir para resolver problemas de forma mais rápida ou precisa. Outra questão que nós podemos colocar é com relação à regra clara e justa. Para garantir uma experiência positiva, as regras da colaboração e competição devem ser claras e justas para todos os participantes. É importante definir critérios de avaliação e distribuição de tarefas para evitar conflitos, garantir a participação equilibrada de todos os envolvidos aqui dentro desse escopo. Por fim, eu queria colocar a questão do feedback construtivo. Perceba que durante atividades colaborativas ou competitivas, é importante fornecer feedback construtivo para ajudar os alunos a aprender com seus erros e melhorar o seu desempenho. Quer ver um exemplo? Em um jogo de química, os alunos eles podem ser divididos em equipes e competir para responder perguntas sobre reações químicas e elementos da tabela periódica. Cada equipe pode trabalhar de forma colaborativa para discutir as respostas, incentivando a colaboração e a troca de ideias. A equipe que responder corretamente mais perguntas ganha pontos, promovendo a competição saudável e estimulando o interesse dos estudantes em aprender mais sobre o conteúdo. Ao incentivar a colaboração e a competição de forma equilibrada, os jogos educacionais podem proporcionar uma experiência de aprendizado mais envolvente e eficaz, auxiliando no desenvolvimento de habilidades acadêmicas e sociais dos estudantes. Então, eu gostaria de fechar a minha conversa com você pensando no seguinte: integrar conteúdo curricular com elementos de jogo pode transformar a sala de aula em um ambiente de aprendizado mais divertido e envolvente. Ao combinar conceitos acadêmicos com mecânicas de jogos, nós podemos despertar o interesse do estudante, nós podemos melhorar a retenção do conhecimento, nós podemos promover um ambiente de aprendizado mais interativo e dinâmico. Espero que você tenha compreendido todos esses. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a estrutura de recompensas e feedback positivo. Por enquanto, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!